Companheiros, eu fico admirado de como que uma pessoa, uma autoridade, pode falar tantas besteiras, tantas idiotices, tantas mentiras e ainda assim não ser responsabilizado. Veja bem, o nosso presidente veio a público dizendo assim que o presidente faz um desabafo e alerta o povo brasileiro. Vamos ver aqui o que é que o presidente está falando. Comprava papéis, né, na Venezuela, dinheiro usado assim ao bel prazer, sem qualquer responsabilidade. Brasileiro que seria do Brasil se a esquerdalha estivesse no poder. Veja agora. Aí, eles já começam com sentidos pejorativos, né? já insinuando, insultando, né? Chamando a oposição de esquerdalha. Esquerdalha. Ditadura, né? O Bolsonaro é ditador. Pessoal, naquela sessão dita secreta de 2020, que o Moro me acusou de lá tá as provas da interferência na Polícia Federal. Eu perdi aqui, naquela sessão secreta, eu falei, como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Bom, não era essa a acusação, a denúncia do Moro. A denúncia do Moro era que o presidente ele queria ter o controle da Polícia Federal ali para poder resolver problemas pessoais. Inclusive, o próprio presidente falou em alto e bom som de que não queria ter na Polícia Federal, né, pessoas que prejudicassem a sua família e os seus amigos. Já que era assim, para não prejudicar a sua família e os seus amigos, o senhor ia exigir que fosse colocado um dirigente ali segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Foi isso que foi feito. Não foi esse o assunto, não foi esse o argumento que foi a pauta da denúncia. Porque você falar que é fácil fazer uma ditadura aqui no Brasil, não foi você que falou. Quem fez esse argumento, quem teve esse argumento, foi o seu filho, quando disse que para fechar o Congresso bastava um cabo e 2 soldados. É difícil impor uma ditadura? Não, é facílimo. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu vi, como Araraquara, e mais um montão de outras cidades, o povo fica trancado com guarda municipal com cacetete na rua. Imagine se eu baixasse o lockdown com as Forças Armadas armadas, obviamente. Bom, primeiro, para que o presidente, o nosso governante, desse uma ordem de lockdown, não precisaria das Forças Armadas. Bastava o presidente mostrar um bom empenho e pedir para que a população se recolhesse. Mas esse recolhimento no lockdown se deu por quê? Porque não houve um desempenho do presidente para evitar, para conter o vírus. Não foi feito controle, contenção nos aeroportos, nos portos, não foi feito testagem, né? E o próprio presidente veio a público dizendo que esta pandemia era criado para assustar, para apavorar as pessoas. O próprio presidente disse que não morreriam mais do que 800 pessoas, como se isso fosse pouco. O próprio presidente disse. O próprio presidente disse que não compraria as vacinas porque o interesse de comércio era da farmacêutica, né? A farmacêutica que tinha o interesse de vender e não o Bolsonaro. Isso foi dito. É fácil ou não é fácil? Na minha vida não é fácil. Para mim, seria facílimo estar do outro lado. Facílimo estar do outro lado. Você sabe qual é esse outro lado? Hoje? Não, quando você fala de alguém, quando você se refere a um adversário, né, é bom que se dê nome aos bois. Falar eles, os outros, o outro lado, não, isso não é justo, não é direito, não é digno. Acusar
sem nomear aquilo que está acusando. Como é que é a minha vida? Não estou reclamando, não. Jurei da minha vida pela pátria e vou até o final. Não tenho cabeça dura. Quando erro, volto atrás. Mas olha, para onde vai o Brasil se você, agora no Correntiano, botar um esquerdão aqui em Brasília? Bom, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando ele ocupou o cargo, o Brasil teve deslanchou. O governo anterior, do Fernando Henrique, eu via a cada 15 dias, uma semana, 15 dias, o Fernando Henrique vinha a público dizendo que o Brasil, tomou empréstimo do FMI. Quer dizer, quem tirava esse empréstimo, quem pagava a conta, éramos nós. A cada uma semana, 15 dias, vinha o Fernando Henrique dizendo que tomou um empréstimo do FMI. Enfraqueceu as riquezas do governo, privatizando empresas, privatizando órgãos produtivos, que eram de Estado e órgãos federais. O Lula, quando recebeu o governo, nós devíamos muito. Cada criança que nascia, já nascia devendo, já nascia em dívida. O Lula pagou toda a dívida, né? E ainda teve um fundo de reserva. Porque quando o governo Dilma recebeu o governo, ela recebeu com um fundo de reserva. Aonde nós estaríamos se fosse Lula? Eu tenho uma certa convicção de que o Lula teria tomado providências no combate à pandemia, né, com muito mais competência do que o atual presidente. Ele não se negaria a cumprir as determinações da ciência. Primeiro, você não vai ter mais live quinta-feira. Não vai ter mais live na quinta-feira, porque se a esquerda ganhar a eleição, o governo atual não vai ter mais o que governar. Você não vai ter mais que fazer nenhum esclarecimento. Porque, na verdade, as lives de quinta-feira são para proporcionar discórdias, defesas e acusações. Essas são as razões da live de quinta-feira. Tá? Vai ter mais a prestação de contas quinta-feira. Você pode não gostar, mas você está assistindo, está errado. Não, mesmo não gostando, é preciso assistir. Eu preciso saber o que aquele que eu critico, né, está dizendo, o que ele pensa. Eu não posso opinar se eu não conhecer as suas pretensões. Uma pessoa que evita ouvir o que os contendores estão dizendo é um tolo. É um tolo porque se nós não soubermos o que estamos considerando, somos realmente estúpidos. Então, não é assim. Se você não gosta, não lê, não assiste. Não. Precisamos assistir, porque precisamos saber o que exatamente nós estamos considerando. Assiste a live do Lula. O que eles fizeram no passado, se você achar que tem que voltar ao poder, vão fazer mais. O que eles desviaram do Brasil, o que eles roubaram do Brasil. Peraí, não foi o PT e nem o Lula só. Quando o Lula tomou o governo, ele dividiu o comando. Todos os partidos receberam a sua parte na colaboração do governo. Todos os partidos. Não foi apenas o PT. Todos os partidos. Agora, não sei como nem porquê, certas pessoas se dispõem apenas a acusar o Lula, o governo Lula. Poxa, se nós temos tanta desgovernância, por que também não responsabilizarmos o nosso presidente? Agora, buscam responsabilizar o Lula de coisas que foi praticada por todos os governos, porque os ministérios foram repartidos, foram divididos entre os políticos de outros partidos, de outras siglas. Não foi apenas o PT. Kim Barbosa mesmo. Agora eu estou falando umas besteiras, com todo respeito, Kim Barbosa.
O meu Joaquim Barbosa falou que ele tem, foi o Joaquim Barbosa que falou que ele tem, se tem recurso para fazer campanha até o ano 2040. Realmente, hoje em dia, qualquer político pode fazer campanha à vontade, porque tem as mídias sociais, né, tem a internet, tem várias plataformas onde os candidatos podem vir a público e fazer as suas, né, considerações em público. O gasto com a política que nós estamos pagando é ilógico que esse montante, né, seja necessário para que esteja em curso uma política, um candidato à política, sendo que nós temos tantas facilidades, né? Emissoras públicas, né, abertas, e também temos aqui agora as mídias sociais, que leva qualquer candidato na casa de qualquer pessoa. Foi o Joaquim Barbosa? Eu acho que foi o Joaquim Barbosa, não tenho certeza. Eu gostaria de Joaquim Barbosa dissesse por que ele pediu demissão no Supremo. Joaquim Barbosa ficou indignado com a falta de justiça, falta de senso, de responsabilidade dos nossos juízes. Aqueles que deveriam julgar com sensatez não estavam cumprindo a sua obrigação, que é responder ao público, ao povo, com a justiça. A justiça realmente foi cega diante de juízes. O Joaquim Barbosa, indignado, ele preferiu não fazer parte desse grupo de pessoas inescrupulosas que foram postos ali para representar os direitos do brasileiro, promovendo a justiça ao povo. No Tribunal Federal, o pedido de demissão do Supremo, pelo amor de Deus, é igual renúncia, né? Nem se compara. Um deputado com o ministro Supremo, não se compara. O deputado tem que, se ele quer ficar mais tempo lá, tem que renovar o seu mandato de 4 anos, tem que ralar, tem que mostrar serviço. Já o Supremo, tu chegou, tu fica até os 75 anos de idade. Por que ele renunciou? A vida da gente, graças a Deus, meu Deus, muito obrigado por essa missão, porque... Aí, novamente, ele está se pondo como se fosse um enviado, um destinado celestial, amando de Deus, né? Dizendo que Deus lhe deu essa missão. Não sei de onde ele tirou essa ideia, mas essa é uma ideia absurda que só mesmo um lunático se dispõe a acreditar. Eu penso como estaria o Brasil se o PT tivesse sentado naquela cadeira lá na presidência, como estaria vindo todos vocês com o Locke. Eu penso que poderíamos estar muito melhor do que estamos hoje. Caramba, como é que seria as mídias sociais, não estariam funcionando mais, pode ter certeza disso. Bom, diante do exemplo que nós vemos do nosso governante atual, se dispondo a confrontar as emissoras abertas, né, a Globo, SBT, né, só não a Record porque ali ele tem um conluio com o proprietário da Record. Mas as outras emissoras, ele se dispõe a fazer críticas maldosas, né, contra as emissoras abertas. Tendo como exemplo o tratamento que o nosso governante se dispõe a dar aos profissionais que relatam, né, que noticiam os acontecimentos, não dá para acreditar que você está criticando um outro candidato. Nós estamos resistindo e dando esperança para vocês que estamos conseguindo vencer essa batalha. Eu não critico instituições, uma ou duas pessoas daquela instituição que estão... De batalha, companheiro, você foi eleito para governar, foi eleito para fazer em prol do brasileiro, você foi eleito para respeitar os nossos direitos, é para isso que você foi eleito. Você não foi eleito para uma batalha, é você que está promovendo uma divisão no país. É você que está promovendo essa contenda pública. Você não foi eleito para uma batalha. Você foi eleito para governar em prol do nosso bem, do bem-estar do povo brasileiro. Estão exagerando. Dá para mudar. Tá? Nós colocamos 2 no Supremo. Você pode não gostar do Castro que eu coloquei lá, que eu indiquei, né?
Não, você colocou, exigiu, inclusive até fez, né, pagamentos aí com aquele concessão secreta que vocês têm aí, aquele dinheiro que vocês têm aí para gastar secretamente, né, por baixo dos panos, né? Você realmente, você colocou esses elementos lá no Supremo. E do André, mas, poxa, a gente vê as votações deles, né? E vê que você não concorda, tudo bem, natural, né? Até eu mesmo, se eu for abrir para você todas as minhas votações na Câmara, você não vai concordar 100% comigo, mas vai concordar com a maioria. Agora, quem chegar depois de mim, né, tem 2 vagas no ano que vem. Olha, quem essa pessoa vai botar gente parecida com elas. Bom, nós temos como exemplo o atual governante que colocou pessoas parecidas com os seus ideais, né, com a sua ideologia. Foi o primeiro presidente que não aceitou a indicação de 3 elementos para que um deles fosse indicado para a sabatina. Os 3 elementos indicados, como sempre foi indicados os 3 elementos para que o presidente escolhesse um, não foram respeitados. O presidente escolheu um que fosse similar, semelhante ideologicamente às suas convicções. Agora, ele está falando, acusando outro daquilo que ele mesmo pratica. Até isso está sendo negociado com os apoios parlamentares. Essa caneta. Olha, ele pegou uma caneta granfina, uma caneta, né, de grife. Pegou a caneta. Mas se lembrou de que ele está atuando, né? Então largou a caneta, subitamente largou, para buscar uma caneta simplória, a Bic, a caneta Bic. Para dizer, para mostrar que é um homem simplório. Mas ele acabou de cometer uma grande gafe. Pegou uma caneta de grife, mas ele não mostrou essa caneta de grife. Por quê? O seu intuito é enganar e convencer o povo de algo que ele não é. Essa caneta aqui vale bilhões de reais. Tá? Eu já disse por mais de uma vez uma coisa muito importante. Né? Vamos pegar 2013 a 2015. Lula e Dilma. Não, 2013 a 2015 não. O Lula governou de 2002 a 2010. 2003 a 2010. 2013 a 2015, o governo estava com a Dilma Rousseff. Você está pondo o Lula em uma situação em que ele não se encontrava. O Lula não se encontrava no governo entre 2013 e 2010, 2015. O Lula, ele governou, foi de 2002 a 2010. Endividamento da Petrobras, 900 bilhões de reais. Isso. Endividamento da Petrobras. O que aconteceu com a Petrobras? Não havia ali dentro dirigentes competentes, honestos e capazes de governar a empresa? O que aconteceu com a Petrobras? Foi o Lula que atrapalhou, que roubou, que desfalcou a Petrobras? Foi o Lula que interveio nas negociações da Petrobras? Acusações sem fundamento. Desvio, obras superfaturadas, interferência em preço na Petrobras. O próprio presidente, o presidente atual, ele falou que não pode, mesmo com a sua autoridade, ele não pode ter qualquer interferência no que diz respeito ao preço da Petrobras. Agora, se ele não pode, por que o outro podia? O que o outro tinha que o presidente não tem? Qual é a autoridade que o outro tinha para fazer, para intervir no preço que esse não tem? É comprar refinaria lá fora, sucateada por um preço altíssimo. Então, isso aí foi assim, coisa da Dilma e realmente discordante de um bom governo. A Dilma, sim, a Dilma não foi... Eu não gostei do governo da Dilma, mas ele acusa o Lula. A Dilma não tem nada a ver. A Dilma não é candidata a nada. Ele está acusando o Lula. O Lula e o partido PT. Sendo que todos os partidos têm a mesma responsabilidade no que diz respeito à governança do Brasil, no tempo em que o Lula foi presidente. É começar refinarias no Brasil e não concluir.
Aí você vai para o BNDES, algo parecido, 500 bilhões, somado 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A gente vai para a transposição de São Francisco, aproximadamente 14 bilhões. Ou seja, só os mal feitos em Petrobras e BNDES dá para fazer... Então, mas isso tudo, toda essa corrupção, todo esse desvio, não é culpa direta do governante, do presidente. A culpa é da injustiça, da falta de caráter dos nossos juízes, que, recebendo denúncias, vendem a sentença e não cumprem a sua obrigação de condenar aqueles que cometem um crime hediondo, um crime contra a pátria. Quando os nossos políticos desviam nossos recursos, ele está matando os brasileiros, porque ele tira da saúde, tira da segurança, tira da educação, tira da habitação, tira do alimento, ele mata pessoas. Quem desvia recursos públicos está cometendo um crime hediondo. No entanto, os nossos juízes não cumprem a justiça condenando. E é inaceitável de que homens eleitos para nos representar são blindados com foro privilegiado. Eles podem cometer crimes e não são responsabilizados. Não cai uma responsabilidade sobre eles. É um absurdo que eleitos para tutelar os nossos direitos são blindados para não ser responsabilizados pela sua conduta. 100 transposições do São Francisco. Repito, 100 transposições do São Francisco. Rapaz, você aproveitou essa obra e foi lá inaugurar, como se fosse o teu feito, algo que foi feito por outros governantes. Os estados por onde passou essa transposição, todos eles tiveram parte na construção, no desvio, na roubalheira que aconteceu nessa obra. Mas quando você foi eleito presidente, essa obra já estava na finalização. Você inaugurou como se fosse uma obra tua, um feito teu, o que foi feito por outros elementos. Falar em Caixa Econômica, 45 bilhões, os fundos de pensão compravam papéis, né, na Venezuela, dinheiro usado assim ao bel prazer, sem qualquer responsabilidade. Bom, os recursos financeiros do Brasil, na época do Lula, eles foram bem empregados porque nós estávamos afundados em uma dívida imensa, uma bola de neve sempre aumentando, só conseguimos pagar os juros. No entanto, o Lula ele empregou todos os recursos e conseguiu saldar a nossa dívida, a dívida pública, né? Ele conseguiu saldar. Além de que ele prosperou e ainda no final do seu governo deixou ainda um fundo de recursos de reserva. A própria delação premiada do Palocci, ele disse que o governo do PT, né, que foi ministro do Lula, ele disse que aparelhou tudo no Brasil. Aparelhou assim, dividindo os deveres, dividindo o poder. O Lula dividiu o poder. Não é só como o atual presidente, que quer ser mandatário único. Ele quer que todos lhe sirvam, que todos curvem a sua vontade. O Lula não, ele dividiu o poder para que todos cumprissem com as suas obrigações, a responsabilidade de governar o Brasil, já que eles foram eleitos para que fizessem assim. Bancos oficiais, ministérios, estatais, menos o Banco Central. Você vê o tamanho do estrago que esses caras fizeram no Brasil. E, em parte, né, o prejuízo nosso com a pandemia, acredita a eles. Olha só, faça outra comparação. O prejuízo nosso com a pandemia como? O prejuízo nosso com a pandemia foi a ineficácia, foi a incapacidade, né, a incompetência do nosso governante maior. O nosso presidente ele não se dignou a combater a pandemia, tendo em vista de que ele considerava
que a pandemia era um boato e que era apenas uma gripezinha, e que as consequências seriam mínimas, que não mais que 800 pessoas perderiam a vida. Nós gastamos um pouco mais de 700 bilhões no ano 2020. Metade do que esses caras roubaram, né? Fizeram malversação ao longo de 14 anos. Essa conta quem paga é você no final da linha. É você, povo brasileiro, e alguns querem a volta disso. E a crítica? Os caras querem voltar ao que era antes. Como a gente vê memes por aí, mas são memes verdadeiros, né? No passado não tinha tanta briga, se bem que da minha parte não tem briga, porque... Como não tem briga, o seu modo de se expressar é arminha, revólver, né? Dizendo que vale mais um rifle, uma espingarda, um fuzil, do que o feijão no prato do brasileiro, né? Você está promovendo, está fazendo apologia de violência, de guerra, de disputa, está dividindo, né, o povo, né? E agora você vai dizer que não está promovendo violência? Poxa. Tudo era compartilhado e partilhado no Brasil. Ele acabou de dizer, tudo era compartilhado no Brasil. Realmente, ele está isentando a responsabilidade do Lula, porque era tudo compartilhado no Brasil. Ali no Congresso, o poder, né, da governança era compartilhada com aqueles que foram eleitos para governar. Ele mesmo acabou de dizer. Com quem estava aqui habitando a Praça dos Três Poderes. Essa é uma realidade. Então, quem estava habitando na Praça dos Três Poderes eram pessoas que foram eleitas para responder pelo bem-estar do povo. E eles tinham a responsabilidade de dividir as suas obrigações. E é isso que o Lula fez. Crítica em cima disso. É um camarote, né? Ele é um negacionista climático. Vai plantar batatas aí, o camarote, né? Igual a CPI lá da Covid, não chegaram a lugar nenhum. Me acusaram de comprar vacina superfaturada. Não te acusaram de comprar vacina superfaturada, não. Te acusaram de ser... de não cumprir com a sua obrigação, denunciando aqueles que estavam praticando essa compra. Foram fazer para você uma denúncia e você fez passou de largo. Você não cumpriu. Não te acusaram de comprar vacina, de estar comprando vacina superfaturada, não. Porque você não fez o mínimo esforço para comprar vacinas, mesmo superfaturada. Você apenas não cumpriu com a sua obrigação, né, quando você recebeu uma denúncia, uma informação de que estava havendo uma corrupção, né, no seu governo. Você distorce o que realmente acontece. Bom, nós não recebemos uma dose. Nós não pagamos um centavo. Comprou, queria comprar. Quem queria comprar? Se alguém queria vender, era um lote na Lua. Não tinha 400 milhões de doses para vender. Essa foi a proposta que eu vi na mídia aí do cabo da PM de Minas Gerais. Vendendo 400 milhões de doses com a propina de $1 por dose. Agora, quem ia entregar essa vacina? Se eu não tivesse sido eleito presidente, milagre ter sido eleito. Não foi milagre, não. Você foi eleito pelo que aconteceu da facada, do atentado. Você foi isento de cumprir assim, as suas declarações, de participar de debates. Se você tivesse participado de debates, certamente você não teria sido eleito. Você só foi eleito porque escapou dos debates. Agora, quero ver esse ano. Esse ano, quero ver se você vai ter coragem de participar dos debates. Eu penso que, com certeza, você vai arrumar alguma situação, alguma desculpa para não participar dos debates. Se for na Globo, vai falar que as emissoras, né, não são adequadas para você. Você vai falar que os interrogadores estão te perseguindo. Você vai arrumar desculpas para não participar do debate. Porque se você participar do debate,
com certeza você não será eleito. A sua sorte, a sua vantagem foi o apoio de pastores, de líderes religiosos, que convenceram o rebanho cristão a te apoiar, e a sua condição depois do atentado, né, a sua condição médica de saúde, que justificou a sua falta nos debates. É isso que te elegeu, companheiro. Além de que nós não tínhamos nenhuma opção, de fato, nós não tínhamos um nome digno para poder competir. Não foi milagre, não. Já teriam botado mais 2 lá. Em lugar do Castro e do André Mendonça, teriam 2 lá. Não sei quem seria, quem sabe o Zanin, que é o advogado do PT. Não, companheiro, não, porque o único presidente até agora que injeitou as indicações foi o presidente atual. Todos os governantes, eles receberam a indicação de 3 elementos para que um deles fosse escolhido para participar, para enfrentar a sabatina e ser então encaminhado ao Supremo. O único que decidiu, né, que escolheu quem seria o ministro do Supremo foi o presidente atual, o governante atual. Se fosse um outro governante, ele com certeza teria cumprido a regra, né, e teria escolhido entre três indicados. Pode ser ele, né? O Cacá, não sei. Tá? Mais 2, e botaria mais 2 ano que vem, porque ele daqui tá na cara que não sai mais daqui. Não sai mais daqui porque não tem eleição? Basta eles não fazerem um bom governo que nem você, para que eles sejam recusados. Se eles... Por que eles não saem mais daqui? O Lula, ele se candidatasse ao 3º pleito, ele venceria. Ele mesmo disse que não faria isso em respeito ao sistema de governo, né? A Constituição. Para não quebrar a democracia, ele não se candidataria novamente. Porque isso poderia até insinuar, dar um parecer de que poderia estar iniciando, sim, realmente uma ditadura. Mas se o Lula tivesse se candidatado à 3ª eleição, ele com certeza teria sido vitorioso. Teriam como prosseguir, né, via voto, prosseguir. Não? Está insinuando de que o sistema de votação, o sistema eleitoral, não é confiável, que é um sistema desonesto que tem falcatruas. Ele está sugerindo, insinuando, né? E ainda diz que não promove divergências, que não faz apologias às intrigas. Ele está insinuando de que o sistema de eleição eleitoral não é confiável. Se ele perder, roubaram. Se ele ganhar, aí tá certo. Vai sair daqui. Então, o Brasil está ali um caos, no meu entender. As informações que a gente tem não comprovadas é que o ex-presidiário, né, ele tem conseguido muito apoio porque tem negociado ministérios, estatais. Aí, ó. Olha o crime que esse homem está cometendo. A informação de que ele tem, não comprovada. Ele não tem provas. Ele está acusando, né, uma prática que ele mesmo afirma, ele mesmo confessa que não tem prova. É uma informação, né, um fake news. É para isso que esse presidente está querendo manter certos canais, canais de divulgação, para promover os fake news, para promover as suas mentiras. Puxa, esse homem está cometendo um crime, né, afirmando que não tem certeza, não tem mesmo convicção daquilo que está falando. Ele está acusando sem nenhuma prova. Vou falar de um partido, vou falar com algum partido que chegou para mim, não sei se é verdade. Para aquele líder partidário ofereceu a Caixa Econômica Federal e... Bom, mas se esse partido está fazendo uma acusação, né, contra um candidato a presidente, um presidenciável, esse partido ele deve ser
mostrado. Deve ser dito que partido é esse, porque está fazendo uma acusação. Né? Isso é um crime que está fazendo. E o presidente está aqui apoiando esse crime. Eu, Ministério. E também está nessa mesa de negociação essas 2 vagas para o ano que vem, com promessas que eu não vou falar para você, porque eu não tenho provas, né? Olha, vote na gente que a gente vai botar aquele partido que é lá para o Supremo Tribunal Federal. A gente tem preocupação, espero que o povo acorde, tá? Não estou dizendo que eu sou o melhor cara do... Poxa, o Bolsonaro está dizendo que ele coloca o que ele quer, ele fez acordo com os religiosos, né, com os cristãos, para colocar ali no Supremo um homem, como ele diz, terrivelmente crente cristão, terrivelmente cristão. Ele está acusando os outros de fazerem aquilo que ele pratica. Ele faz e ele não acha errado, mas ele acusa o outro de fazer. E é ainda uma acusação infundada, que deveria ser... o presidente deveria ser responsabilizado pelo que está falando. Ele deveria provar, porque isto é uma injúria, é uma calúnia, uma difamação que está fazendo a um terceiro. No mundo tem muita gente melhor que eu por aí, mas veja se essa pessoa tem chance numa eleição limpa, né? Novamente ele está insinuando que o nosso sistema, né, eleitoral não é confiável. Não é confiável. Chance de chegar lá. E qual é o teu futuro? A gente vê que um tempo atrás se mudava o regime pela força, né? Pelas armas, pé na porta, fuzilamento, banimento que está no poder. Aí ele falou que há tempos atrás se fazia isso. E não era no tempo do governo do Lula, né? Nem no governo do Fernando Henrique, nem do governo do Collor, nem no governo do Itamar. Nesses tempos, isso não acontecia. A eleição da força. E toca o barco. Hoje está um pouco diferente, está mais na conversa mole. Olha só. Ele está criticando a democracia. Ele está dizendo que hoje, né, a eleição, né, a candidatura, está sendo feita na conversa mole. Ele está desdenhando da democracia. Porque ele preferia que fossem através da violência, da força, da arma. Pensa ver, no tempo do Lula você comprava carne mais barata. Comprava sim. Só que ele não enfrentou uma pandemia. Ele enfrentou algo bem mais forte. Quando ele recebeu o governo, nós estávamos afundados em dívidas. E na época do seu governo, ainda teve a crise global, que o Lula soube contornar, né, diminuindo os juros, né, das empresas, fazendo com que os empregadores não prejudicassem os trabalhadores. O Lula conseguiu contornar uma crise mundial. Agora, a crise da pandemia, ela foi provocada por você, porque você não teve a atitude de combater a pandemia a contento. Você não fez barreira nos aeroportos, não fez barreira nos portos, você não fez testagem. Então, a culpa da crise cabe a você. Sendo você governante, logo no início dessa pandemia, deveria ter combinado com os produtores para fazer uma reserva de alimentos para o povo brasileiro, para os filhos da terra. Você deixa que os produtores batam recorde de produção e alimentem metade do mundo de grãos, de carne, quando que nós, os brasileiros, passamos necessidade. Penso que se fosse Lula, ele teria tomado providências que você não tomou, teria feito, sim, um fundo de reserva para nos alimentar. E agora, o dinheiro de auxílio que foi distribuído, isso foi em benefício da economia. Foi distribuído esse dinheiro para que girasse a economia. Não foi para alimentar os pobres. Porque o pobre precisa de habitação, saúde, segurança e alimento.
Alimento que nós produzimos, no entanto, não temos acesso. Nós vendemos para o mundo e não temos como comprar. Não enfrentou endividamento de 700 bilhões de reais. Não enfrentou uma situação de emprego terrível no Brasil, que pelo menos 40 milhões de pessoas viviam na informalidade, não tinha carteira assinada. É o do churrasquinho de gato. Muitos viviam na informalidade porque a maioria tinham financeiramente condições de proporcionar para esses informais uma renda possível. As pessoas ganhavam não o adequado, porque nunca o salário foi, né, o suficiente, o adequado. Mas pelo menos não era tanto quanto agora, que o nosso próprio presidente disse para que o povo escolhesse ou serviço ou emprego, ganhando pouco, ou sem serviço, sem emprego, sem trabalho e ganhando nada. Foi uma condição imposta ao povo, ao trabalhador, para que se mantesse na engrenagem de trabalho. Ou você aceita trabalhar por menos, ou vai perder o emprego. Isso foi o presidente atual quem fez. É do sorvete na arquibancada do jogo de futebol, é do biscoito na praia, né? Esse pessoal perdeu emprego, perdeu tudo. Se não a gente dá um auxílio emergencial de 600 reais, aí como é que o pessoal estaria vivendo? Qual o caos teria sido imposto no Brasil naquele momento? E, em função disso também, né, aquela política, né, você ali via os artistas globais, né? Eu estou aqui em casa fazendo biscoitinho para minha filhinha, eu estou aqui aprendendo francês. O problema, como é que eu não sei como é que é o telefone primeiro dentro de iFood, telefone. A massa não tinha isso não, tá? Muitas cadeias produtivas foram quebradas, a gente fechou o comércio, vem inflação atrás disso, tem 10%. Será que não dá para entender por que teve inflação? Ou eu sou um malvadão? Se tivesse um Lula no meu lugar, estaria melhor. As empresas, os patrões, eles não perderam, eles deixaram de ganhar. Eles não perderam, não tiveram prejuízo, eles apenas deixaram de ganhar. Para o quê? Houve a necessidade de ter um lockdown, já que os nossos governantes não se dispuseram a combater a pandemia, procurando o controle, a contenção nos aeroportos, nos portos e fazendo uma testagem em massa. Os nossos governantes não participaram. Eles desdenharam da pandemia, dizendo de que isso não passaria de uma simples gripezinha e que não haveria, e que as consequências de vida seriam apenas de não mais que 800 pessoas. Não poderia não haver esse lockdown se os nossos governantes tivessem se dispondo a combater a pandemia, impedindo a entrada do vírus, ou pelo menos diminuindo a sua entrada. Aí então poderia sim haver um lockdown mais ameno. Né? E ainda mais que nós não tínhamos o suficiente de aparelhos respiratórios o quanto o povo precisava. Os aparelhos, o atendimento era inadequado à quantidade de pessoas contaminadas. Se não tivesse tido o lockdown, dobraria, triplicaria o número dos mortos no Brasil. Não pode reclamar do lockdown, não. Foi falta de competência do nosso governante. O mundo todo sofreu. A Hungria, conversando lá com o primeiro-ministro, foi o país que teve o menor reajuste no gás, que vem da Rússia. Foi 100%. Faça as contas aí, se tem o gás. Preço da Petrobras, não é preço final da linha, não. Quem vai ser mesmo no caminho que alguns... Em tempo de pandemia tão atuante, tão grave como nós tivemos, deveria ser declarado uma situação de guerra. Todos os comércios, todas as empresas deveriam cooperar com a população. As petroleiras, né, os produtores de carne, de alimento, todos deveriam cooperar com a população.
No entanto, o presidente só se preocupou com a economia, com o lucro da economia, dos negociantes no Brasil. Muitos governadores metem a mão até no gás de vocês. Eu serei pôr do gás. Eles metem a mão. Como mete a mão no ICMS de vocês, que é com percentual em cima do preço final da bomba. Errado, criminosa a forma de cobrar ICMS. Porque o ICMS é cobrado em cima do imposto. Não, criminoso, errado, é o modo de que a Petrobras estipula o preço do petróleo. O petróleo é nosso, o petróleo é do Brasil. Por que motivo é que nós temos que acompanhar a variação de preço fora do mundo? Se é nosso petróleo, foi com o nosso dinheiro que foi construído toda a estrutura. Se fomos nós quem investimos, nós deveríamos ter um fundo de compensação para o consumo interno. Poderia vender, mas deveria ter um fundo de compensação ao consumidor interno. Porque, afinal de contas, todo o dinheiro que foi investido, né, fomos nós quem gastamos. O federal também chama-se bitributação. É cobrado em cima da CID. Bitributação. É cobrado percentual em cima. Bom, companheiro, esse sujeito fala muita besteira e eu não quero manter com ele, não. Vocês veem aí que no começo do seu governo ele fez com que ele falou que a cadeirinha, que é uma segurança no trânsito para crianças, não seria mais obrigatória. Ele foi contra o uso da cadeirinha de segurança nos carros. Ele, agora, quando foi para a Rússia, saindo de lá, ele ensinou, de que ele influenciou, né, para que fosse desfeita alguma hostilidade lá pelo presidente da Rússia. E ao se despedir, né, do Putin, ele disse para o Putin, em alto e bom som, que era solidário com as suas determinações. O que é ser solidário com as suas determinações? É estar de acordo. Ele que tanto discrimina, tanto fala, tanto, né, sobre os comunistas, ele, lá na Rússia, ele homenageou um soldado comunista. Ele homenageou aquilo que ele tanto fala, tanto repete, de que não concorda o comunismo. E foi lá e se agradou, sorriu, né? Se alegrou com um presidente, um governante, que é um ditador. Há quantos anos, décadas, que esse Putin está no governo? É um ditador. No entanto, o nosso presidente foi lá e se alegrou com ele. E na despedida, levantou de que ele estava solidário com as determinações do Putin. E solidariedade quer dizer, é apoio, é ajuda. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento, companheiros.